Eu vejo assim bastante assim, né? Mas eu acho que a logística, ela sempre foi um centro de custo, né? Ela sempre foi considerada como um centro de custo pesado, representativo dentro das empresas. Mas eu acho que de lá para cá, eu acho que o profissional de logística ele precisa também trabalhar muito internamente para buscar essa voz, né? Para buscar, porque no final, quem está entregando o produto é a logística ali, né? Quem faz a última milha ali é a área. Então, se de repente, aquele momento que a gente vai fazer aquele tipo de entrega, a gente atrasa ou a gente gera algum problema, danifica o móvel de uma pessoa no momento que você vai fazer a entrega, todo aquele problema a gente potencializa e no final mancha muito a marca, a imagem da marca ali também, né? Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do NS TechCast, nosso espaço para falar de logística, para falar com executivos que inspiram os outros profissionais aqui do nosso setor. Hoje quem vai me acompanhar é o Juscelino Oliveira, Solution Designer da NS Tech. Juscelino, obrigado pela presença aí. Valeu, bom dia. Legal. Tá aqui. Boa. E hoje a gente tem sempre episódios muito especiais, né? Quem está com a gente hoje aqui é o Carlos Oba, diretor de logística da Whirlpool. Carlos, obrigado por ter aceito o nosso convite aí. Obrigado, Marco. Obrigado, Juscelino, pelo convite. Prazer aqui, é imenso estar com vocês aqui. Eu assisto bastante os episódios ali, então já vi vários amigos, vários profissionais e acompanho vocês bastante na rede também, nas redes ali. Boa, boa. Agora você vai se ver lá. Agora. Vamos lá. Carlos, eu sempre peço para o pessoal começar aqui se apresentando rapidinho, assim, né? Para quem não te conhece ainda, o que você pode dizer aí em 20 segundos quem é o Carlos Oba? Pô, 20 segundos é dureza, né? Assim, né? Esse é o desafio. Bom, 20 segundos. Sou filho do seu Carlos e da dona Marlene, tenho 43 anos, sou apaixonado por esportes, sou casado com a Juliana, tenho 2 filhos, o João e a Maria. Já passei por diversas empresas no ramo de automobilístico e estou há 18 anos na Whirlpool. Legal. O Carlos, aí você é graduado em administração, né? Mas assim, como a grande maioria dos profissionais, né? Vieram de outras áreas e acabaram atuando no setor de logística, né? Como é que foi isso? Como é que você descobriu a logística lá no começo da tua carreira? Bom, Marco, eu acho que eu sempre tive uma grande inspiração assim no meu pai, né? O meu pai, ele sempre trabalhou em indústria e ele cuidava de uma área de comércio exterior numa metalúrgica, né? E eu sempre via ele fazendo as discussões, né? Participando um pouco das conversas dentro de casa e eu acho que ele foi para mim a grande inspiração. E aí, acho que minha irmã começou a trabalhar dentro do ramo também, né? De comércio exterior. E aí acho que foi uma coisa mais de família mesmo, assim, né? Eu comecei a procurar um estágio na faculdade, comecei a mandar currículos, né, assim, né, na época, assim, né, mandar currículos e ir entregar porta a porta mesmo, assim, nas empresas, e acabei entrando numa Câmara de Comércio belgo-luxemburguesa. É uma empresa que acaba fazendo uma intermediação de comércio entre os países, e ali eu tive o primeiro contato com a parte de comércio exterior. Então, emitia certificado de origens para empresas exportadoras brasileiras que queriam exportar para fora, organizava almoços com a comunidade belga ou os brasileiros que queriam fazer uma viagem de negócios para a Bélgica ou Luxemburgo, ou belgas que queriam vir para cá. Então, ela começou ali, assim, né? E aí depois, como a Câmara não era tão grande, né? E os negócios entre o Brasil e esses países não eram grandes o suficiente, e eu queria aprender mais, assim, eu acabei também participando de alguns processos, e também por não ter cara de belga, né? Eu não teria tanta sequência ali, né? E aí eu acabei indo para a Valeo Sistemas Automotivos, é uma empresa que fornece para todas as montadoras aí do mundo, e eu acho que ali foi uma grande escola. Eu comecei trabalhando na área de importação e exportação, cuidava da parte de componentes, né? Importava todos os componentes de França, Espanha,
E ali acho que foi a grande escola e eu pude entender exatamente o que era e o que representava uma logística dentro de um negócio, né. Então, eu passei quase 5 anos, né, ali cuidando principalmente da área de materiais, então cuidava de materiais importados. Comecei cuidando com a parte de importados, depois entrei para nacionais, e aí eu comecei a entender a dinâmica de uma montadora, você abastecer uma linha de produção ou problemas que acontecem de você parar uma linha de produção por um problema seu. Então você aprende muito na prática, com seus erros, com suas dores ali, a entender o impacto que a logística tem no negócio de uma empresa. Então eu acabei ficando por 5 anos dentro da Valeo. Foi uma experiência fantástica, assim, para mim, foi uma grande escola. E aí em 2004 eu vim para a Whirlpool para cuidar de uma área para trabalhar numa área de logística, internacional, que era uma logística de exportação. Então a gente exportava muito naquela época para todos os países, Oriente Médio, Itália, França, Estados Unidos. Então a gente começou, a trabalhar, a gente entrou nessa área ali para fazer toda a parte de exportação ali dos produtos para esses países. E aí desde então fiquei um período ali, depois migrei para o mercado doméstico, onde eu pude entender mais sobre a logística nacional, né. Então minha carreira começou muito na logística internacional, de importação e exportação, aduana, e aí depois na Whirlpool eu comecei a entender um pouco mais sobre e aprender sobre a parte do mercado doméstico. E ali, acho que o bichinho me picou ali e me apaixonei. Tô 18 anos na companhia e acho que para mim é uma grande satisfação ali e trabalhar dentro da empresa. Legal. Então, e aí você entrou, né, na Whirlpool como analista, está Certo, lá há 18 anos já, né? 18 anos. Eh, e hoje está lá como diretor da área, né? Eh, o que que te motivou a permanecer assim, né? Será que foram essas várias, né, porque assim, atuou lá em comércio exterior, Sim, depois foi para, então, assim, o que que mais te motivou de permanecer na empresa esse tempo todo? eu acho que assim, Marco, quando você eu acho que foram diversos desafios que eu tive durante esses 18 anos, né. Então, comecei como analista, passei por diversos negócios, eu fiquei 3 anos morando nos Estados Unidos para cuidar da logística no Caribe e a parte ali da América Latina Norte ali. Eh, e acho que fora todos os desafios que acabaram aparecendo durante esses 18 anos, eu acho que uma parte que me motiva a continuar na empresa são muito ligados aos valores, assim, né. Acho que meus valores pessoais, eles permeiam e eles conversam muito com os valores da companhia, né. Acho que ninguém fica 18 anos numa empresa se você de fato não acredita que os valores, são parecidos, que aquilo que você acredita de fato está acontecendo dentro da empresa. Então acho que basicamente, fora todos os desafios que eu tive durante esses 18 anos, acho que com certeza meus valores pessoais, estarem muito ligados aos valores da companhia, assim. Estão alinhados, né? Estão Eu muito acho que alinhados. hoje isso é mais, as empresas percebem mais isso, né? Mas eu concordo com você, assim, se a cultura não bater, não tem como, né? Não Fica não difícil. tem casamento que É, dure todas as brigas e todos os desafios, né. é, Então, praticamente esses 18 anos acho que foram momentos de altos e baixas ali, mas sempre muito ligados e muito alinhados aos meus valores pessoais, assim. legal. O Carlos, assim, o que que você pensa que são as vantagens de permanecer numa companhia por tanto tempo, Uhum, né? Ao contrário de outros profissionais que sempre estão mudando de carreira. Não estou dizendo que um é certo, outro é errado, acho que são perfis diferentes. uhum. Mas como é que você vê, assim, quais são as vantagens de permanecer numa companhia por tanto tempo, assim? Olha, Marco, eu acho que eu penso que permanecer por um tanto tempo na empresa, eu acho que eu sempre fui muito motivado a desafios, assim, né. E eu acho que a Whirlpool ela me proporcionou muitos desafios ao longo da minha carreira e muito aprendizado, assim, né. Eu tenho a possibilidade de aprender hoje todos os dias, assim, né, por cuidar de uma área que é muito ligada a todas as áreas do negócio, e a logística hoje, ela tem um papel diferente do que ela tinha anos atrás, né. A logística era muito considerada como uma área mais operacional, mais mais de operações mesmo ali, assim, né. E hoje ela ocupa um papel diferente dentro das empresas, né, ocupa um papel mais estratégico, principalmente depois da pandemia. A gente vê que
que hoje a gente tem participado de outros tipos de decisão e eu acho que isso, eh, além da parte dos valores, acho que o ponto de você estar aprendendo todos os dias, eu acho que isso que faz a diferença e isso que faz com que eu fiquei por tanto tempo dentro da empresa, né. Eu acho que eu não senti, eh, a necessidade de mudar de empresa para me desenvolver, né. Putz, hoje a empresa tem uma indústria, tem um varejo que é através dos e-commerces ali, hoje representado pelos sites das marcas, então todos os tipos de desafio, seja na parte de logística internacional, seja no mercado doméstico, eu acho que todos eles estão incluídos dentro da área de logística e eu posso estar aprendendo todos os dias com todas essas interfaces que a gente tem hoje dentro da área. Legal. Ô Carlos, você comentou aí da pandemia, enfim, e dessa questão da logística ocupar um espaço cada vez maior na estratégia Hum. da companhia, né? É, isso aconteceu durante a pandemia? Quer dizer, digo assim, cara, pandemia, aquela situação que a gente soube, né, como é que foi. Hum. Vocês foram chamado para a mesa de decisão, aquele ali foi um ponto de virada para a logística, como é que foi isso para vocês? Olha, Marco, eu acho que a gente já vinha se preparando há algum tempo antes da pandemia. Acho que a pandemia foi mais uma prova de força do que uma necessidade de mudança estratégica, assim, né? Se a gente não tivesse preparado anos antes e fizesse o nosso planejamento estratégico, considerando nosso crescimento, a regionalização dos varejistas, o aumento do e-commerce, a gente não conseguiria suportar a pandemia. A pandemia sim foi uma prova que todos os logísticos passaram nas companhias, mas a gente já vinha planejando há bastante tempo todos os movimentos. É lógico, muitos problemas apareceram ou se potencializaram durante esse período, acabaram acontecendo de uma forma que a gente não esperava, mas acho que o grande alicerce, a grande base, assim, ela estava montada, assim, a gente estava muito preparado para aquele momento, assim, né? E acho que no momento da pandemia, acho que os nossos produtos eles acabaram se tornando mais essenciais. Acho que o fato das pessoas ficarem em casa, da ressignificação do lar, a pessoa olhava uma máquina de lavar que estava mais antiga ou um refrigerador quebrado, a gente sabe, acho que acho que potencializou a essencialidade dos nossos produtos, né, dentro de casa. Uma geladeira quebrada quando você está trabalhando é diferente de uma geladeira quebrada no momento que você está dentro de casa Totalmente. 24 horas aqui naquele momento. O mesmo paralelo para a máquina de lavar. Você lavar a roupa Quando na a esposa falou assim, vai lavar a roupa lá, e o botão não funcionava, você falou, putz, vou ter que trocar essa. Nunca precisou tanto de um refrigerador novo funcionando bem, né? Exatamente. Então acho que gerou uma essencialidade grande, assim, e foi um momento de boom, né, de explosão ali para a gente, mas a gente estava preparado com todos os grandes alicerces montados ali para passar por esse momento. Foi uma grande prova de fogo, de fato, você colocar uma operação do dia para a noite, todo mundo em casa, todo mundo trabalhando de home office, e a logística é muito conexão, né? Você conectar com as pessoas, você tá junto com as pessoas, e a partir do momento que você vira e fala assim, ó, pessoal, a partir de amanhã, todo mundo em casa, só vamos deixar as pessoas que realmente precisam estar nos sites ali, né? Então, de fato, foi um momento bem crítico, assim, né? Pensando em experiência e também, assim, um momento que a gente prezou muito por proteger todos os colaboradores que precisavam trabalhar, né? Porque, dado a essencialidade dos produtos, a gente precisou continuar produzindo, entregando os produtos, como a gente garantia a segurança das pessoas que estavam dentro dos nossos sites. Manutenção do distanciamento social, todo mundo utilizando máscara. Então foi um momento assim, e aí pensando em experiências para frente, quando eu me aposentar, com certeza eu vou lembrar dessa experiência, porque foi uma experiência muito dura, mas quando você olha para trás, assim, acho que de tudo que a gente fez, assim, foi uma experiência muito enriquecedora também, assim. Porque, assim, eu vejo assim, né? Eu venho também do mercado de logística, né? Então, assim, eu lembro que o pessoal de área administrativa, o
pessoal parava, os escritórios ficavam vazios, mas a gente da operação acabava não parando, a gente nunca parou. Eu falei assim, nunca parei praticamente, né? Então eu tava lá todos os dias no Exato. CD para garantir, até porque o volume de alguns clientes aumentou, né? Então você tinha que estar lá, então você tinha que ainda lidar com isso, né? Porque aí, além de tudo isso, você tinha o pessoal de uma área que não estava mais lá e a operação estava lá e você tinha que cuidar do time ali com todos esses cuidados, né? Exato, garantindo todos os cuidados, álcool gel, máscara para todo mundo, eh, refeitório, ônibus, né, para transportar as pessoas das suas casas até o trabalho. Então, como que a gente garantia os espaços e o distanciamento social dentro do ônibus mesmo, para que as pessoas chegassem com segurança. Então, foi um período que, quando a gente olha para trás, assim, foi um período bem difícil, mas um período que nos ensinou bastante, assim, como logística, e com certeza é uma experiência profissional que vai ficar marcada, assim. Você já estava como diretor da área, não? Eu já estava como diretor da área. É. E tinha acabado de ser promovido naquela época, assim, Marco, e sabe aquele momento de provação, aquele momento de friozinho na barriga, você de repente tomar esse tipo de decisão e tá um pouco mais distante das pessoas, até para você conseguir conexão, né, e garantir com que todas as pessoas estivessem alinhadas, orientadas para que a gente tomasse a melhor decisão pensando nos nossos consumidores. Eu acho que foi um momento super crítico, assim, pessoalmente, profissionalmente, que com certeza fica marcado, assim. Mas assim, né, até te perguntei sobre as vantagens de estar numa empresa há tanto tempo. Acho Hum, que essa é uma, né? Assim, é, nesse momento, mesmo você, né, tendo, assim, tinha acabado de assumir a diretoria, né? Mas, cara, você conhecia a empresa toda, né? sim, Tá lá, sei lá, já estava lá há 16 anos, sei lá, 15, sim, com certeza. 15 anos, né? Acho que essa é uma grande vantagem também, né? Ô Carlos, e aí além do Brasil, você também é responsável por outros países, né? Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia. Sim. Tirando a questão do Brasil ser esse gigante que ele é, né? Tem muitas diferenças na logística desses países? Como é que você vê isso? Olha, Marco, quando a gente olha a logística, acho que a logística ela é igual na sua essência para todos os países, né? Acho que o que muda muito assim é relacionado a bastante a parte cultural, assim, né? Cultural e política, né? Hoje a gente está com uma operação na Argentina, uma operação que a gente fez um startup dela no ano passado, e o que a gente vê assim acho que um dos desafios acho que é a barreira cultural, e eu acho que isso durante minha vida profissional eu vivi essas experiências quando eu morei nos Estados Unidos, né? Uhum. Você entender que as culturas são diferentes, que as pessoas são diferentes, e você entender o limite entre o que você precisa fazer e o que é a cultura do país, eu acho que você chegou num ponto ótimo para você conseguir fazer o seu trabalho, né? Então, acho que sim, existem os desafios e as barreiras culturais, que elas são iguais para todos os países, assim, e você precisa entender que isso é um dado do problema, que isso você vai conviver no seu dia a dia, é, que você vai ser uma barreira adicional. A Argentina hoje ela tem uma série de desafios políticos também ali. A gente está próximo de umas eleições ali que vão acontecer em outubro, momentos muito críticos envolvendo população, política, e isso tudo afetando todos os nossos negócios ali. Então, como isso é dado do problema para a logística, né? Acho que a pessoa que trabalha, o profissional que trabalha em logística, acho que além de você ser muito lógico, né, e entender o balanço muito forte entre custo e nível de serviço, tem todos esses dados adicionais externos que vão permear nosso dia a dia. E isso faz parte do problema, assim, isso faz parte do que você vai conviver, e é mais um dos desafios para você trabalhar e você desenvolver e atender seu consumidor. No final, acho que a gente sempre tem que atender os nossos consumidores, né, com o melhor custo. E isso é mais um dos desafios, é mais um dos dados do problema para você resolver essa É, equação. acho que a questão cultural, né, e até de Hum, relacionamento, enfim, essa não é tão lógica, né? Sim, Como você falou, a parte de custo, você põe lá numa planilha, faz uns cálculos e exato. resolve, né? A questão
de relacionamento já é muito diferente, né? Essa não tá no PPT, Essa não tá no Excel. O não dá Excel pra aceita pôr no tudo, né? Excel. Mas essa parte, assim, acho que é uma parte mais de relacionamento e você entender. E eu acho que esse também é um dos desafios, né? Como liderança, né? Você entender esse outro lado, você calçar o sapato do outro lá para entender o que motiva essas pessoas também. Porque elas têm o mesmo objetivo: desenvolvimento, crescimento na carreira. E se você entender o que de fato está motivando as pessoas ali, com certeza você vai ter um alinhamento muito melhor e aquele trabalho que você vai fazer, vai ser um trabalho muito mais velocidade e muito mais performance também. Legal. O Carlos, e aí, falando particularmente sobre os produtos que você trabalha hoje, né? Então, assim, eles têm características bastante específicas, né? Putz, tamanho, peso, sensibilidade, essas coisas todas, né? É uma especificidade dessa parte de linha branca. Mas aí, pegando esses produtos, né? Quais são os principais desafios de fazer logística com produtos como os que a Whirlpool trabalha? Bom, eu acho que além dos que você comentou já, Marco, eu acho que a logística ela acaba se tornando uma logística que é cara, né? Hoje a matriz de transporte no Brasil ela é quase 60% rodoviária ali, né? E ela é pouco desenvolvida outros modais, né? O ferroviário e a cabotagem. E a gente acaba utilizando todos, fazendo pilotos ali para poder reduzir toda a parte de custo. E hoje uma dos pilares muito fortes da nossa logística é a produtividade. Então, além da sensibilidade que os nossos produtos têm, né? Você movimentar uma geladeira ou movimentar uma lavadora, qualquer movimento equivocado, você acaba danificando um produto. E é um custo adicional que você vai gerar. É uma devolução que vai acontecer, é uma logística reversa com um produto volumoso, né? Então, além da parte de qualidade, a gente tem uma área que trabalha essencialmente qualidade logística, né, que cuida das movimentações dos nossos produtos, seja dentro de casa, seja nas transportadoras, e a gente ajuda muito também o varejo também, para que os nossos produtos eles cheguem à casa dos consumidores da forma certa da primeira vez, né? Porque a gente sabe que a logística reversa é muito cara no país também. Então, ter todo esse custo, todo esse desperdício na volta é um custo adicional que a gente vai acabar agregando ao nosso produto e a gente vai gerar um custo adicional. Então, além da parte de qualidade, eu acho que essa parte de custo a gente tem uma obsessão por custo muito grande dentro da empresa, assim, né? Cada desperdício, cada diária, cada devolução, a gente trata de maneira específica porque a gente sabe o quanto isso pode representar dentro do custo da nossa operação e gerar um custo adicional para a gente, né? Então, a gente tem uma obsessão muito grande por custo e também uma obsessão muito grande por nível de serviço também. Então, é uma balança que o logístico ele precisa equilibrar todos os dias, né? Mas esse trade-off, muitas vezes, não tem trade-off. É esse. Você precisa entregar o nível de serviço para o consumidor e o custo para os nossos acionistas também. Legal. Uma dúvida, curiosidade, na verdade, assim. A parte de linha branca, como você falou, ela é bem complexa, por ser pesado, o manuseio, né? Diferente de você, até o próprio e-commerce, né? Você vai, diferente de entregar um pacotinho, você está entregando uma geladeira. E a parte varejista, principalmente, é bem criteriosa na questão de embalagem e tudo mais. Quais foram as principais mudanças que vocês fizeram ao longo dos anos aí para poder melhorar essa questão de embalagem? Porque eu percebi que melhorou bastante, né? Antigamente, acho que até a gramaturgia Sim. da caixa. Quais foram as evoluções que vocês fizeram para poder evitar esse tipo de estragar, né, um amasso ali, uma tipo de avaria e evitar essa devolução, essa reversa? A gente trabalha com muito do desenvolvimento das embalagens e muito do que a gente faz hoje assim é muito pensando no consumidor ali, assim, no consumidor final, né? Então, durante o lançamento e o desenvolvimento dos produtos, a gente faz uma série de testes, faz teste de transporte, faz teste de stacking, né, de empilhamento,
para entender o como empilhar e armazenar esse tipo de produto, né? Essa é uma das características também da linha branca, né? Você não armazena em porta-pallets, Consegue. né? A gente armazena muito em blocado, né? Blocado. E são produtos volumosos. Se pensar que num espaço de um refrigerador, para o varejista pode caber quantos iPhones ali assim, né? Também, né? Então, você também trabalhar na cadeia ali junto com os seus parceiros ali, junto com os varejistas também, e trocar esse tipo de experiência, a gente também ajuda e trabalha muito em conjunto com eles, porque quanto mais eles estiverem otimizados, mais a cadeia também ela acaba tendo menos custo durante todo o processo, assim. Mas voltando para a parte de embalagens, a gente faz uma série de testes, tem todos os laboratórios que a gente desenvolve, faz teste de crash test de queda, faz teste de empilhamento, a gente deixa os produtos empilhados por um tempo ali para entender qual o grau de angulação, movimentação de produtos, manda um produto para o Nordeste para entender, do Sul para o Nordeste para entender o quanto pode ter oscilado. E eu acho que também o fato da gente também ter entrega para o consumidor final também nos ensinou muito em relação à parte das embalagens também, né? Como chegar na casa do consumidor, entregando com duas pessoas, como evitar com que o produto chegue avariado, porque, de novo, acho que o custo Brasil ele é um custo muito alto, assim, né? Pensando nos desperdícios logísticos que a gente tem também. Legal. Carlos, assim, várias vezes você cita aí o cliente, né? E até na nossa conversa anterior, aí você colocou que colocar o cliente no centro aí deve ser algo que os gestores têm que ter uma atenção especial. Mas a minha pergunta é, o que muda quando você tem esse drive de ter o cliente como, né, como objetivo final, assim, se isso já, já era feito por você há muito tempo, como é que foi isso? Eu acho que assim, né? Dentro. Eu comecei minha carreira trabalhando muito para atender as linhas de produção de uma empresa que fazia faróis e depois eu acabei mudando para uma empresa que atendia o varejo e atendia o consumidor final, né? E eu acho que ao longo da minha carreira dentro da Whirlpool, eu passei por diversas áreas, né? Eu passei por uma área de serviços, que fazia o atendimento ao consumidor, e eu acho que ali potencializou muito mais o meu olhar em relação à parte do consumidor, porque eu entendia, quando faltava uma peça para atender para a geladeira do Juscelino, que estava quebrada, eu sabia a dor que ele estava passando ali, né? E você começa a entender um pouco mais dos problemas e se colocar no lugar da pessoa. E a gente sabe que a logística tem um papel super relevante nesse sentido. A gente brinca lá dentro da área e eu acho que tem muito verdade nisso, mas a gente acaba transportando sonhos, assim, né? Acho que muito do que as marcas prometem através das propagandas, das mídias, se a entrega não é uma Brastemp, se a entrega não é uma Consul ali, não adianta a gente fazer um monte de promessa, a gente criar muito desejo assim no momento que a gente vende os produtos, se no momento que vai efetivar essa entrega, ela acaba não sendo aquilo que o consumidor espera, né? Então, a nossa logística ela precisa ser muito direcionada para o consumidor mesmo, assim, porque quanto mais a gente tiver esse driver dentro, mais a gente vai entender o que é relevante para o consumidor e potencializar essa experiência, né? Potencializar essa experiência para que ela seja e ele reconheça a marca no momento da experiência também dos nossos para os nossos consumidores também. Então, eu acho que a logística ela tem um papel super relevante, né? E pensando do lado do e-commerce, acho que o único elo físico que existe entre você está comprando um produto ali pelo computador e o consumidor final é o motorista. Então esse é o elo físico que acontece. E se essa pessoa ela não está bem treinada, ela não entrega no prazo e toda a logística para trás ela não acontece, tudo que a gente prometeu, tudo que o consumidor no momento que ele foi comprar aquela geladeira para a mãe dele ou para o pai, acaba
morrendo ali naquele momento. O motorista pede para ir no banheiro ou utiliza uma caixinha. E se ele não tiver bem treinado, de fato, essas coisas acontecem. Uhum. Mas o que a gente tem que fazer é cada vez mais treinar toda a nossa operação para que esse tipo de coisa seja o mínimo possível também. Falou de carregar sonho, né? Deve ser bem legal, bem interessante trabalhar com a marca que é referência, né? Tipo, virou já uma frase, né? É. Não é uma Brastemp. Brastemp, né? Sim. Então, deve ser bem legal, né? Sim, Trabalhar sim. com... Tem uma responsabilidade Mas, grande, mas né? também, quando os problemas acontecem, também potencializa também, assim, né? Sim. Então, eu acho que todo mundo tem que ter muito, muito drive de atendimento ao consumidor e a gente corrigir rápido os problemas, assim, porque quando os problemas acontecem também, a gente não pode deixar um consumidor insatisfeito, né? Então, toda a companhia tem um driver muito grande, não só dentro da logística, mas acho que todo mundo tem uma veia muito grande de tratar o consumidor de uma forma que ele merece. Legal. Você sabe que esse ponto que você levantou é bem interessante, assim, né? Porque assim, no final, a gente é a última perna ali, né? Quando você Exato. entrega o produto. E esses dias eu estava ouvindo um outro podcast, o cara estava falando sobre isso, assim, né, que o ser humano ele se atenta muito ao final da experiência. Né? Até ele deu um exemplo. Cara, você vai no restaurante, você pede uma entrada, o prato principal maravilhoso. Cara, a sobremesa é ruim, você sai de lá achando que a refeição não foi boa. Né? É verdade. E aí vai muito nisso que você falou, assim. Se a entrega não é feita com excelência, cara, talvez Frustra, né? Frustra então, muito. e assim, eu acho que você não acha que falta muito dessa visão pro logístico ainda, de entender que a gente é a última perna, que aquela ali é a cereja do bolo que o cara vai entregar? Você não vê muito isso no mercado? Eu vejo, assim, bastante, assim, né? Mas eu acho que a logística, ela sempre foi um centro de custo, né? Ela sempre foi considerada como um centro de custo pesado, representativo dentro das empresas. Mas eu acho que de lá para cá, eu acho que o profissional de logística ele precisa também trabalhar muito internamente para buscar essa voz, né? Para buscar, porque no final, quem está entregando o produto é a logística ali, né? Quem faz a última milha ali é a área. Então, se de repente, aquele momento que a gente vai fazer aquele tipo de entrega, a gente atrasa ou a gente gera algum problema, danifica o móvel de uma pessoa no momento que você vai fazer a entrega, todo aquele problema a gente potencializa e no final mancha muito a marca, a imagem da marca ali também, né? Você deu o exemplo do restaurante, não adianta nada você trazer um prato maravilhoso e o garçom ser um super mal educado. Ele que está transportando ali o prato, né? De repente, toda aquela experiência que você criou para gerar aquele uau dentro do consumidor, naquele momento, é um momento chave de você que você pode, ou você pode de fato garantir a tua promessa, ou de fato você pode acabar com aquele sonho naquele momento, né? De chegar e acabar com a promessa, acabar com a imagem. E eu acho que tem muito isso do mercado, assim, né? Acho que uma coisa boa que aconteceu também, acho que todas as empresas elas se profissionalizaram muito e acho que a tecnologia ajudou muito ao consumidor se acostumar com as entregas mais rápidas, a se acostumar com a qualidade do serviço, porque isso gera comparação, assim, né? Não necessariamente dentro de uma indústria ou dentro de outra o processo é dessa maneira, mas eu acho que na cabeça do consumidor, todas as empresas de e-commerce que apareceram nos últimos anos, isso que ajudaram o consumidor a ter uma percepção da logística de uma forma diferente. E ela pode ser diferente, né? Ela não é só um centro de custo, mas ela pode trazer experiências focadas no consumidor para que a gente consiga cada vez mais potencializar a imagem de uma empresa também. Legal. Ô Carlos, e aí você citou essa questão de tecnologia, né? Acho que o nosso setor, diferente de outros, talvez não fosse tão digitalizado. Acho que agora esse cenário está mudando, né? Mas como é que é? Você citou também que tem uma parte de TI intensa ali com vocês. Você tem uma equipe de TI para te atender. Como é que você lida com essa questão tecnológica nas suas operações? Como é que é isso para você? Bom, eu acho que a parte de tecnologia é essencial, assim, acho que para todas as empresas, assim, né? Para a logística especificamente, o volume de dados que a gente trata no dia a dia, o volume de decisões que a gente
precisa tomar no nosso dia a dia são gigantescas, assim, né? E se você não tiver muitos dados à sua mão de uma forma organizada, você não consegue tomar as melhores decisões pensando em custo e em consumidor também, né? Então, hoje, dentro da área, a gente sim tem uma parte que cuida muito de data analytics ali, né? Principalmente dos relatórios que a gente cria, das informações que são geradas ali, para a gente criar um data lake importante, né? E a gente consiga ter as informações muito apropriadas. E a nossa área de IT, de tecnologia, ela aporta muito junto com a gente, assim, né? Ela acaba sendo um parceiraço nas nossas decisões do dia a dia. Por quê? Porque também ela vai acabar trazendo a gente traz do lado da competência logística, mas ela traz muita provocação também. Será que essa é a melhor ferramenta? Será que essa atende, vai atender a longo prazo? Então acaba sendo um colegiado as decisões, mas acho que tudo isso, acho que toda a parte de digitalização, ela precisa ter uma base muito forte. Primeiro, né? Hoje está muito na moda falar de digital, de transformação digital, tudo, mas acho que você primeiro precisa ter uma base muito forte de governança e indicadores, assim, né? E processos. Porque você não consegue digitalizar sua operação se você não tem um controle e uma governança muito forte do teu dia a dia. Lá, a gente cuida de mais de 150 indicadores. Lógico, a frequência deles não necessariamente ela mesma e a forma que eu olho para eles não são todos os dias. Mas sim, eu consigo olhar todos esses indicadores para entender que a operação está bem controlada e com isso, com essas informações, você gerar, de fato, base para conseguir construir informações para que a gente coloque no Data Lake, consiga extrair os melhores relatórios online, para que a gente consiga tomar as melhores decisões. A parte do e-commerce também demanda muita informação, assim, né, com entrega para consumidor final. Os nossos varejistas também exigem muita informação com troca de dados entre varejo e indústria. Então, e quanto mais a gente troca na cadeia inteira, acho que mais a gente consegue ser assertivo e gerar mais valor na cadeia como um todo, né? Não adianta as áreas trabalharem de forma isolada ou as indústria e varejo trabalharem de uma forma isolada. Acho que quanto mais conectado, acho que menos desperdício a gente consegue gerar na cadeia como um todo também. Legal. Carlos, o que vocês estão vendo assim de principais projetos e estratégias para otimizar, melhorar a cadeia ali, seja através de tecnologia, seja através de. Você falou bastante da parte de treinamento, capacitação. O que vocês estão vendo aí para poder cada vez mais melhorar essa eficiência da cadeia? Legal. Juscelino, a gente tem trabalhado num planejamento estratégico longo, assim, né? Para pavimentar e para, entendendo todos os desafios que a gente tem no nosso dia a dia, deixar muito claro o caminho que a gente quer seguir, né? A gente tem trabalhado muito forte em otimizadores ali, em rever os nossos sistemas que foram implementados no passado, um TMS que a gente desenvolveu há tempos atrás, então é um dos projetos que a gente está fazendo nesse momento. Acho que projetos relacionados à experiência do consumidor também são outros projetos ali que a gente também tem trabalhado muito forte. E acho que na linha de trazer a melhor experiência para o consumidor, né? Porque muito do que foi desse boom que foi gerado e o volume de dados que cresceu muito nos últimos anos, através não só do e-commerce, mas principalmente da regionalização dos varejistas também, né? O varejo também, antes, você pegar 10 anos atrás, era um varejo muito concentrado. Então, você entregava muito aqui para Sudeste, Minas, alguns clientes regionais que sim tinham as estruturas mais fixas ali na região, mas todo o varejo em si, ele cresceu de uma forma exponencial e, com isso, cresceram também o número de CDs, né? Hoje a capilaridade aumentou muito. Então, todo esse volume de dados transitar sobre uma ferramenta de 20 anos atrás é impossível, assim, né? Você não consegue ter uma performance
necessária. Então, a gente tem trabalhado muito eh, em refazer o foundation ali, né? Refazer a base, assim, né? Para que a gente consiga construir de novo e aplicar novas tecnologias de mercado, assim, né? Então, a gente está trabalhando muito na base, né? De reconstruir o nosso pilar ali, assim, de sustentação. E isso é um projeto que a gente está demandando, vai demandar um ano e meio ali, para que a gente consiga aplicar outras tecnologias que são tecnologias de mercado. Porque hoje, se você utilizar a mesma ferramenta e você tentar aplicar a novas tecnologias de mercado, teu custo é muito maior, né? É 10 vezes maior. Então, cada vez mais a gente atualizar todos os sistemas ali, ele ajuda a gente também a construir e tirar um pouco dos gargalos que a gente tem, né? E hoje o gargalo de informação, pelo volume de dados que tramitam dentro das nossas operações todos os dias, é muito grande, assim. Carlos, vejo você muito falando de dados Hum, estruturados, data lake, que é hum, super bacana, né? hum. Enfim, a gente sabe que esse é o caminho a ser seguido mesmo, né? Mas também quando você fala isso de estruturar dados e tudo mais para poder usar outras tecnologias e tudo mais, e aí a gente vê todo mundo falando agora de inteligência artificial, que vai mudar tudo, enfim. Vocês já estão se preparando para isso? Já tem algum projeto? Você acha que realmente a IA vai ser uma outra revolução aí no nosso setor? Como é que você vê isso? Eu acho que a tecnologia ela vem para facilitar o nosso dia a dia, assim, né? E a IA, ela ainda é bastante, acho que ela tem sido bastante discutida em várias esferas, assim, e a logística não é diferente, né? Hoje todos os otimizadores, né, eles apresentam essa característica dentro do modelo que é, de fato, endereça uma dor que a gente tem. A logística ela acaba sendo muito transacional e tendo vários processos repetitivos, né? E quanto mais a tecnologia ajudar a potencializar, a tomar a decisão de uma forma mais fácil, ela acaba nos ajudando a tirar fricções do nosso processo, né? E ser mais produtivos. Porque no final, eu acho que quanto mais a logística ela acaba sendo bastante exigida para ter muita produtividade ao longo da evolução da cadeia. Quanto mais a tecnologia conseguir nos ajudar a tomar esse tipo de decisão, assim, né, a ser mais produtivo, eu acho que isso vai nos ajudar. A gente sim fez alguns pilotos ali relacionados à inteligência artificial, acho que pilotos que não trouxeram tantas informações, conclusivas ali. Acho que ainda a gente está testando alguns modelos também, mas sim a gente vê muita aplicação, principalmente em otimização de dados. Otimização, os grandes roteirizadores agora têm muita inteligência artificial por trás. eh, a parte de otimização de custo também a gente vê trazendo a melhor equação ali entre custo e nível de serviço. Então, eu acho que tem uma aplicabilidade assim gigantesca dentro da área, não só de logística, mas toda a parte de supply chain, né? Quando você olha principalmente dados relacionados à previsão de demanda, eu acho que isso a gente consegue colocar esse tipo de ferramenta e trazer benefícios para a cadeia como um todo, né? Então, sim, eu acho que vai ser uma revolução que já está acontecendo, né? A IA já está é parte do dia a dia, e quanto mais a gente conseguir trazer e adaptar esse tipo de tecnologia para atender as nossas dores, eu acho que o grande ponto são as perguntas que a gente quer que ela resolva, né? Acho que quanto mais você trouxer perguntas, e quanto mais você saber as perguntas que você precisa resolver com a IA, eu acho que mais você vai conseguir tirar proveito desse tipo de tecnologia, né? Então, acho que é a forma e as perguntas que você quer fazer para que a inteligência artificial te enderece para resolver um tipo de problema também. Legal. Teve um outro ponto aqui que me chamou a atenção, Hum. né? A gente faz uma pré-entrevista para te conhecer melhor, e você comentou sobre a questão das startups, né? Que elas acabam democratizando a tecnologia, né? É, como é que vocês avaliam startups lá? Você está o tempo todo olhando. No final, é assim, minha pergunta é, como é que você avalia
se uma nova tecnologia ou uma nova startup pode ser inserida no teu processo? Como é que é essa avaliação lá para você? Hoje, Marco, a gente tem um colegiado para tomada de decisão, né? A gente, lógico, é, eu como responsável da área, em meu time, a gente sempre está de olho em novas tecnologias que ajudem a facilitar o nosso dia a dia, né? Mas, no final, assim, não adianta a gente trazer uma tecnologia que pode comprometer a nossa segurança de LGPD também. Então, quando a gente traz uma tecnologia para dentro de casa para ser avaliada, a gente sim traz principalmente nossa área de IT, também para muito dentro da mesa com a gente, para a gente ter uma avaliação maior, não só pensando do ponto de vista de negócio, mas do ponto de vista de sustentabilidade, né? O quanto aquela tecnologia, de fato, ela atende a gente do ponto de vista de segurança e de longo prazo, se ela de fato tá nos... E também o nosso time de legal também para entender se de fato ali a gente consegue, quem que são as pessoas que estão por trás do negócio, para que no final seja uma decisão colegiada, não só olhando a logística, mas o melhor para a companhia. De nada adianta eu ter a melhor solução aqui se os outros pontos não são endereçados quando eu vejo principalmente de IS ou a parte de legal ou a parte de suprimentos também. Então, a gente acaba tendo um colegiado e uma decisão. Eu acho que sim, as startups hoje elas acabam democratizando, né? Tem muita tecnologia hoje no mercado de fácil acesso ali. As logtechs elas cresceram muito nos últimos anos e você vê muitas das soluções que há tempos a gente buscava, elas sendo mais de prateleira. Mas você tem que entender muito se aquela ferramenta, como ela se conecta com o teu planejamento estratégico também. Como é que ela conecta a longo prazo para a empresa? Como é que ela vai atender a nossa jornada para atender o consumidor, para que no final seja uma coisa sustentável também, seja uma coisa que a gente consiga trabalhar e desenvolver e crescer junto com a startup também, né? Então, basicamente, a gente tem um colegiado, uma decisão colegiada dentro da empresa, mas a gente sempre está avaliando novas tecnologias também. Legal. O Carlos, perguntar para você, na tua visão, nesse tempo todo de logística, de supply, o que na sua visão você acha que avançou muito, melhorou bastante no processo como um todo? O que você acha ainda que precisa tá defasado, que ainda precisa melhorar, que acaba sendo uma dor para você na tua operação? Juscelino, eu acho que a parte de tecnologia que a gente está falando é um avanço assim gigantesco, né? Exponencial o negócio assim. Se você pegar a quantidade de empresas de tecnologia que apareceram relacionadas à logística nos últimos anos, é um negócio absurdo, assim, né? Antes quando você, sei lá, 15 anos atrás, quando você ia buscar um roteirizador, tinham poucas empresas ali que ofereciam esse tipo de sistema. Hoje, você pega ali, tem 200 empresas oferecendo esse tipo de serviço, né? Então, quando você olha o quanto a tecnologia evoluiu, seja para tratar dados, seja para buscar otimizações de custo, seja para a gente fazer um tracking da cadeia inteira e atender o consumidor, acho que esse tipo de tecnologia, a tecnologia no final, acho que ela ajudou a exponencializar a logística e mostrar a representatividade, acho que, da área para as empresas também, né? E eu acho que do ponto de vista que a gente menos evoluiu, assim, eu olho muito, acho que a parte de infra, assim, na infraestrutura do país ainda, a gente ainda depende muito de uma determinada matriz de transportes. Hoje, quando você olha os investimentos em modal ferroviário, a nossa malha ainda é pequena, né, comparado com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, basicamente, o modal ferroviário é o principal modal ali, né? Hoje no Brasil, a gente tem algumas rotas que a gente consegue utilizar o ferroviário. E a cabotagem uma realidade, sim, né? A gente tem utilizado muito a cabotagem também para atender as longas rotas ali, mas quando eu olho principalmente a parte de infra, eu acho que a gente acaba ficando um pouco para trás em relação aos outros países.
E acho que isso a gente acaba perdendo um pouco de competitividade em relação a outros países quando a gente fala de exportação principalmente, né? Legal. Ô, Carlos, agora falando de experiências aí transformadoras para você, né? Você já citou, né? Você fala que o período da pandemia foi, acho que, talvez o período mais desafiador aí da tua carreira. Mas o que esse período mudou em você, assim? Teve algumas coisas que mudaram, que te transformaram? O que você pode comentar sobre isso? Eu acho que assim, o Marco, acho que a pandemia trouxe um olhar diferente para todos nós, assim, né? Eu tenho 25 anos de vida profissional, né? E eu acho que pouquíssimas vezes eu tive a oportunidade de almoçar junto com os meus filhos, assim, né? Eh, talvez eu acho que você entendeu e ressignificar o lado familiar, eu acho que foi um momento super importante para mim especificamente, né? Poder estar junto com os meus filhos mais no dia a dia, poder acompanhar, fora todos os perrengues que aconteciam, né? Aula online, então todos os eventos a gente acabou vivendo junto, mas foi uma experiência que para mim, assim, além da profissional, que a gente já falou bastante ali, mas eu acho que para mim especificamente, acho que a pandemia ele trouxe um olhar familiar de trazer de volta a família para o centro, assim, né? E você entender o quanto do teu papel ali como profissional você pode potencializar esse tipo de sentimento. Então, a gente já falou um pouco mais da essencialidade dos produtos ali dentro de casa, né? A Whirlpool ela tem um slogan que a gente fala que é time that matters, né? É, e esses tempos, de fato, que a gente fica em casa com as nossas famílias, é um tempo que, de fato, é um tempo muito precioso. Então, o tempo que você gasta para lavar uma roupa no tanque, ou o tempo que você gasta para lavar uma louça na pia, é o tempo que você poderia estar com o teu filho brincando. É o tempo que você poderia estar conversando com a tua mãe, é o tempo que você poderia estar conversando com seus pais ali, ou só brincando ali. E eu acho que esses tempos dentro de casa, principalmente a pandemia, me fez entender muito mais esse lado, que de fato a responsabilidade e o papel que o logístico tem para fazer com que os produtos cheguem no momento certo, no momento adequado, e os nossos produtos consigam trazer esses momentos que realmente importam na vida dos nossos consumidores, eu acho que isso para mim foi uma grande reflexão, né? Fora todo o lado de família, de conexão, de estar junto com os meus filhos, com a minha esposa, eu acho que isso foi um momento que para mim potencializou o lado da família e eu pude entender de fato que são tempos preciosos, né? Os tempos que a gente tem dentro de casa são tempos que realmente são tempos que realmente matters ali, né? Que importam ali. Aquele momento Boa. que você está junto com o teu filho, com a tua filha, são os momentos que importam nas nossas vidas também. Muito bom. Bela reflexão. Já, acho que eu vou comprar uma lava-louça nova. Porque não tá dando mais pra ficar. Eu lavei muita louça durante o período da pandemia também. E aí tomei a decisão de comprar uma também. Mas isso que ele falou é verdade, né? Porque antigamente a gente não tinha essa questão, era muito trabalho. Não que a gente deixou de trabalhar, que acho que eu falo que quando você trabalha de casa, você acaba trabalhando até mais. Sim. Né? Mas o fato de você estar mais próximo, de estar junto ali, né? Ter uma proximidade maior, isso, né, de seu filho entrar no meio de uma reunião, né? Antigamente você ficar todo Você fica preocupado, né? E hoje, depois disso aí quebrou, né? Então hoje mesmo, com um cliente, um filho entra, o cachorro late e Tá tudo certo. Tá tudo certo. E todo mundo tá mais flexível, né? Todo mundo tá muito mais entendedor, assim, da situação, né? E, de fato, são momentos que importam pra gente. Você tá próximo da tua família, próximo dos teus filhos, as pessoas que mais importam na tua vida ali pra você. De fato, ter esse momento com eles ali, assim, acho que durante o período da pandemia foi fantástico, assim. Legal. O Carlos, você teve alguma experiência mais positiva, assim, que você pode citar de coisas muito legais que aconteceram na tua carreira? Eu acho que quando eu olho para trás, assim, eu sempre coloquei muito metas para mim de médio prazo, longo prazo, e acho que as coisas
quando eu organizo dessa maneira, elas acabam acontecendo, né? Acho que sempre trabalhei com metas e sempre trabalhei muito para alcançar aquelas metas no meu dia a dia, né? Uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer é ter uma oportunidade de trabalhar fora do país, né? E em 2007, eu tive a oportunidade de cuidar de uma logística fora do Brasil, né? Foi minha primeira experiência como gestor fora do país, conhecendo uma cultura diferente, falando uma língua diferente. Fiquei 3 anos morando em Miami e cuidava da logística ali de Caribe, Equador, Venezuela. E eu fiquei um período ali cuidando da Colômbia também. E para mim, acho que era uma coisa que na minha cabeça eu sempre tive uma vontade, assim, né? Um desejo de querer trabalhar fora, de conhecer outras culturas, outros países. E sempre coloquei isso como meta. Então, estudava espanhol, estudava inglês durante esse período, até o momento que um dia aconteceu. Falou assim, cara, surgiu uma posição ali, tá afim? Acho que sem pensar, você acaba indo atrás do teu sonho. E isso, acho que muito quando a preparação, né, ela encontra com oportunidade, você tem o sucesso, né? Tinha um antigo gestor, um antigo líder da logística, ele sempre deixava essa palavra dentro de um corredor ali, né? E todo mundo que passava olhava, né? Então, sucesso ali é quando a oportunidade encontra com a preparação, né? Então, de nada você adianta ter oportunidade se você não está preparado para aquilo. Então, acho que sempre me preparei bastante para aquele momento. Acho que o momento aconteceu, assim, e tive acho que além do lado profissional ter sido super bacana, de ter morado em outro país, de falar outra língua, acho que a experiência de você ser gestor, né, e ter pessoas trabalhando junto com você em outras culturas, outros idiomas, acho que faz você entender um pouco mais do teu papel ali, né, do que você precisa fazer. Porque ali a cultura sempre vai gritar, assim, né? A cultura do país sempre vai gritar. E quem é o estranho no ninho é você que está se deslocando para lá. Você que está indo para lá. Então, você precisa entender que, putz, você precisa também se inserir dentro da cultura para que você consiga entender um pouco mais a motivação das pessoas, né? E do lado cultural também, para que a gente consiga fazer um trabalho. Isso, para mim, foi uma das grandes realizações, assim, na minha carreira. Era uma coisa que, desde a época de Valeô, tinha muito desejo de morar fora e acho que acabou surgindo a oportunidade na Whirlpool de realizar esse sonho também. Muito bom. Cara, acho que esse é outro ponto aí. Alguns pontos que a gente vai ter que destacar aqui nesse podcast, mas esse é um, cara. Acho que você tem que estar preparado para a oportunidade, né? Não dá para a oportunidade aparecer para daí sair correndo atrás, né? Para poder aproveitar essa oportunidade. Isso é super sorte, importante. Né? Então, é isso, né? Ah, o cara teve sorte. Você não fez 2 anos de inglês intensivo, né? Mesmo sabendo que não tinha nada em vista, né? Ou seja, era só um desejo. Né? E muitas vezes a pessoa se frustra, né? Ela coloca as metas, puta, beleza, coloquei as metas ali, só que ela deixa ali o sonho ali, né? De escanteio ali, né? Aí passa 1 ano, passa 2 anos, não aconteceu. Quanto mais você coloca as metas, se prepara para isso, né? É basicamente um PDCA, né? Tua carreira também. Você coloca um plano e você tem que fazer um plano de ação para tentar endereçar. E se você não trabalha no dia a dia para atingir o teu sonho, ninguém vai fazer por você assim, né? E aí todo mundo fala assim, é sorte, aconteceu ou não aconteceu comigo. Muitas vezes a oportunidade passa ou a oportunidade aparece uma vez e naquela uma vez você não está preparado para fazer o fit da oportunidade com a preparação. Então, a preparação e a oportunidade ela tem que estar muito ligada assim, né? Para a gente conseguir efetivar os sonhos, as nossas conquistas assim também, né? E sabe uma coisa que eu acredito muito, cara, não sei vocês aí, mas é isso, assim, quando você despende energia para uma determinada coisa, parece que o universo conspira a seu favor, assim, né? Isso é fato. Agora não adianta, quero ir pro exterior, e aí fica esperando ir pro exterior, cara, não vai rolar. Né? O dólar tá muito alto, aquelas conversas. Então tem muito isso. O Carlos, e aí a gente vai aqui para um quadro final do nosso programa, que a gente chama de Pensei e Falei. Vou te fazer algumas perguntas
Pode ficar muito à vontade para responder joia. aí, tá? Vamos lá. Inovar ou renovar? Inovar. Conhecimento ou experiência? Eu acho que os dois estão muito ligados hoje, mas a experiência gera conhecimento para mim. Legal. Terceirizar ou primarizar a logística? Terceirizar a logística. Eu acho que tem muitas empresas com competência hoje, e empresas de centenárias aí durante esse período aí que construíram histórias de muito sucesso e de fato são muito competentes no trabalho que fazem. Legal. E, S ou G? Eu acho que hoje o S tem uma importância cada vez mais dentro das empresas ali, assim, né? Principalmente. E quanto mais você tiver o lado social dentro da empresa, dentro dos seus processos, mais você vai entender um pouco qual é o cenário que você está se inserindo ali, e como você consegue atender melhor os consumidores no final, assim, né? Então, acho que o S hoje tem uma relevância gigantesca hoje. Acho que o lado social é importantíssimo para as empresas. Legal. Meu maior obstáculo como profissional é o quê? Acho que o maior obstáculo, assim, eu acho que sempre tem um equilíbrio aí entre vida profissional e pessoal. E eu acho que não existe hoje uma diferença entre os dois, assim, porque o profissional de logística ele opera hoje 24/7 e o celular hoje te acha em qualquer lugar que você tiver, né? Eu acho que sim, acho que o lado de disciplina entre você. E acho que você precisa ter muita disciplina para que você consiga ter muito equilíbrio na tua vida. Seja para você balancear a parte de saúde, família, o teu lado profissional. Sim, vão ter momentos que você vai pender para um ou para outro, mas se você só foca numa coisa, eu acho que quando você for buscar o outro que você deixou para trás, talvez seja tarde demais. Então, eu acho que o profissional de logística ele tem que ser um equilibrista, né? O profissional, não só o profissional de logística, mas acho que todos os profissionais, né? Precisa ser um equilibrista para que consiga ter equilíbrio entre saúde, família, vida profissional, esporte. Acho que tudo isso ajuda muito no que você, nos teus objetivos do dia a dia também. Legal. O que você mais valoriza na hora de contratar alguém? Com certeza, brilho no olho, assim, né? Eu acho que a vontade, a garra, assim, né? São coisas que você não ensina na faculdade, não ensina em nenhum curso. E aquela vontade, aquele brilho no olho da pessoa querer fazer, querer aprender, eu acho que isso não tira, né? E para mim, eu acho que uma das características do profissional hoje brasileiro, acho que tem muito disso, assim, né? De querer vencer, de querer se desafiar, a aprender cada vez mais. Eu acho que o brilho no olho, de fato, para mim, acho que é aquilo que não se ensina, com certeza todas as outras coisas, através de cursos, através de desenvolvimento, você consegue ensinar. Mas esse, de fato, não. Acho que com certeza brilho no olho, vontade, garra. Acho que essa é a característica que eu busco, assim. Legal. Tem uma pessoa que te inspira? Sim, muito. Eu tive muitos gestores, né, que me inspiraram durante minha vida profissional, assim, mas acho que a pessoa que mais me inspira assim é meu pai. Eu acho que ele é um cara que é muito, sempre foi muito visionário, assim, muito empreendedor, trabalhou muito tempo em indústria e ele é uma das pessoas que me inspira até hoje, assim, né? Eu aprendo muito com ele, assim, ele me faz várias provocações, ainda puxa muito minha orelha para moleque, o que você tá fazendo? Mas com certeza, acho que a referência do meu pai assim, é muito, muito importante, assim. Minha mãe também, outra pessoa que me inspira muito, assim, né? Muito de garra, de força de vontade, assim. Acho que para mim são as duas pessoas que mais me inspiraram, assim, na minha carreira, na minha vida, com certeza. Legal. Qual é o maior déficit do setor de logística no Brasil hoje? Eu acho que tem um lado de infraestrutura, com certeza, que eu acho que a gente precisa trabalhar como país para tornar a logística cada vez mais competitiva. E eu acho que também, em algum momento,
o déficit de profissionais na área, assim, né? Cada vez mais a gente trabalhar na base para que a educação seja um alicerce para formar novos profissionais, novas pessoas. Porque hoje várias novas tecnologias, a gente falou bastante, estão aparecendo, né? Quem que vai operar essa tecnologia, né? Se a pessoa hoje ela não se especializar e o profissional de logística não entender que essas novas tecnologias precisam de novas competências, é, ele vai ficar parado e com certeza a empregabilidade da pessoa cai, né? A gente falou muito de tech, data lake, mas hoje a programação ela acaba sendo... Não adianta a pessoa ter um Excel avançado, né? Beleza, você vai programar em Excel é uma limitação, mas a pessoa precisa aprender a falar outras línguas, né? A programar em outras línguas. Então, quanto mais ele entender que essas línguas são importantes também para ele criar bases, assim, criar essas competências novas, eu acho que vai fazer o profissional do futuro muito mais forte, muito mais competente também. Legal. E como é que você vê a logística no Brasil daqui a 10 anos? O que eu vejo, eu acho que assim, em termos de profissionais, assim, eu acho que a gente tem os melhores profissionais assim dentro do Brasil, assim, né? Eu acho que é o povo mais consegue passar por diversas dificuldades. A gente tem um cenário político, econômico aqui que nos desafia todos os dias, né? E isso faz com que a resiliência do profissional brasileiro seja diferente. E eu acho que a gente está migrando para uma logística cada vez mais de primeiro mundo, assim, né? E eu acho que hoje boa parte das tecnologias que a gente tem globalmente, muitas delas a gente tem no Brasil. Então eu estou vendo a gente conseguindo fazer a gente hoje ser muito pareado com o que existe no mundo. Eu acho que sim, o lado de infraestrutura a gente precisa evoluir muito como país, mas o lado profissional de desenvolvimento de pessoas e o lado de tecnologia, eu acho que hoje a gente está muito pareado com as outras regiões do mundo, assim, mas quanto mais a infra também nos ajudar, eu acho que a gente vai ter uma logística cada vez melhor. Eu acho que esse lado talvez não seja o lado que a gente consiga evoluir tanto nos próximos anos ali também. Legal. Ô Carlos, e aí eu queria que você fizesse uma pergunta para o nosso próximo convidado aí. O que você gostaria de perguntar? Bom, eu queria perguntar para o próximo convidado o que ele vê hoje no diferencial do profissional de logística do Brasil. Legal. Então, queria escutar um pouco da resposta. Carlos, queria te agradecer bastante aí por você ter, né, separado esse tempo para conversar com a gente. Sem dúvida, vários insights importantes aí para os profissionais do setor. Queria te parabenizar pela tua trajetória aí, né, até agora, né? Acho que é isso, né? Acho que o tal do brilho no olho já vinha de você, é por isso que você busca nos outros. Sim, com certeza. Isso é muito legal, assim. Então, obrigado, foi muito bacana. Marco, muito legal, assim, obrigado pelo convite, Marcos, Juscelina, obrigado pelo convite, foi muito bacana o convite e o podcast, aqui, o bate-papo aqui. Eu que agradeço pela disponibilidade, pelo convite, obrigado, foi muito bacana. Legal. Juscelino, obrigado aí pela companhia também. Legal, obrigado. De novo, né? Mais uma vez, valeu. Parabéns, Carlos. Prazer. Sucesso. Isso aí. Obrigado. Pessoal, a gente vai encerrando então mais um episódio do NS Tech Cast e a gente espera vocês com o próximo convidado. Até mais.